Ai, Não ai, eu vão. tô emocionada. O que eu tinha para te perguntar, assim, enquanto mães, a gente não quer criar crianças racistas ou sem acesso a esse contexto, a essa história, a essas imagens, né, dos corpos negros, das peles pretas. Como é que eu posso criar crianças antirracistas? Que referências eu tenho? Que literatura eu tenho? Olha, Ana, nossa, parece uma pessoa que disse que eu estudei com a irmã dela em Marília. Carol, eu lembro da Carol. Um beijo. Que legal. Kedma Martins. Olha, Ana, uma coisa que é muito desafiador Hum. a gente pensar a criação das crianças negras, que a gente precisa o tempo todo fazê-las se perceber enquanto importantes, entender seus corpos como possíveis e viáveis. Mas também é importante a gente não deixar de lado a relação. Porque eu tenho crianças não negras que, independente do discurso que elas recebem, que elas têm acesso, o discurso aberto ao qual elas têm acesso em casa ou na escola, que até pode ser um discurso antirracista, mas se elas não forem levadas a se questionarem enquanto norma e padrão, elas não conseguem ser antirracistas. Porque o branco é a norma, né? O branco é o padrão. Então, quando eu vou comprar uma revistinha infantil, tem um personagem numa revistinha infantil, que é o único personagem negro, se eu não me engano, um dos dois únicos, e eu estava vendo esses dias, meu filho lendo a revistinha tal, e me questionando sobre isso, e eu via que o personagem, ele sempre aparecia de costas, ou dava para ver que o desenho dele era sempre o mesmo, não tinha movimento, né? Então, se eu torno isso um assunto aqui em casa, eu converso com os meus meninos a respeito, Eu eu busco, problematizo. né, Isso é positivo. problematizar é positivo. Não só problematizar, como também supri-los com materiais, com imagens. Eu até deixei aqui na minha mesa uns livrinhos assim que eu Eba, adoro. eba. Esse daqui é um dos mais lindos, Nós do Axé, é da editora Letria, eu acho, mas vem fazer uma conversa que eu acho fundamental, que é da perspectiva da religiosidade de matriz africana. Nossa, isso Né? também tem um outro preconceito, né? Exatamente. Religioso. Claro que existem pessoas negras de todas as religiões, muçulmanas e no Uhum, Brasil, católicas, evangélicas, mas a religião de matriz africana traz esse recorte de mais preconceito também, né? exatamente, exatamente. Nós do A mãe Axé. que Depois voava. posta essas fotos, hein? Porque vai todo mundo te Nossa, eu vou adicionar e vai postar ver tudo. posta essas fotos, Vou Dani. postar tudo. A Mãe que Voava e o Tanto Tanto são dois dos meus preferidos. Por quê? O Tanto Tanto fala, conta a história. O meu tá até desmanchando. E são os livros que ficam aqui no Sankofa. Às vezes eu compro dois. Um fica com os meninos, um comigo. Para eu poder usar, para dar aula. E às vezes eles não me devolvem, né? Porque eles também gostam. O Tanto Tanto traz a história de um menino no dia do aniversário do pai. A espera desse garoto pela volta do pai. Só que é uma família negra. O tema das relações raciais não é tema no livro É um explicitamente, livro com pessoas mas é um negras. livro com uma família. E percebam que é um pai que sai para trabalhar, que está voltando, é a coisa mais cotidiana possível. Talvez ali a gente tenha uma possibilidade de fazer uma discussão de papéis de gênero, mas são personagens negros. E a mãe que Uhum. voava é muito parecido. Né? Então aqui dá para a gente fazer, inclusive, talvez uma discussão, uma reflexão sobre a sobrecarga materna, por exemplo. Né? A Aham. mãe que está buscando estar em todos os lugares, mas é uma mulher negra e sua filha. Então eu tenho Maravilhoso. buscado conversar com famílias, conversar com as educadoras, porque eu estou nesse lugar de conversar com Uhum. pessoas que estão fora desse universo. Eu acho importante esse diálogo de dizer a questão racial ela tem que ser trazida e problematizada no interior das discussões familiares. Não Fala adianta de essa... novo essa frase, por favor. Uhum. A questão racial ela tem que ser trazida e problematizada no interior das discussões familiares. A criança branca, ela tem que, de repente, se ela está num determinado espaço, né,
quando tiver a chance, tiver a oportunidade, dizer, meu filho, você percebeu que não tem quase criança negra aqui? Por que será? A resposta que as crianças darão e a gente se surpreenderá com elas. Porque a gente acha que nós não somos racistas. Ok, eu não sou racista. Que eles E a não gente no notaram, Brasil acha né? que não é racista. Não chamo ninguém né, de nenhum apelido depreciativo, não coloco de ninguém. Só que não é só isso. Né? Eu preciso trazer isso para dentro da minha casa. Tem uma amiga que aconteceu com ela uma situação que ela me contou, eu uso isso ainda, porque é muito sintomático dessas coisas, né? Nossa, sinto dor. Ela um dia A gente vendo tem televisão... 10 minutos ainda, vamos. Ai, temos 10 Duas minutos. contrações. Eu vou parar já. 2 contrações, perfeito. Ela conversando com o filho, vendo o jornal, um filho de 13 anos, né? E uma pessoa, cabeça aberta, achou que estava super ok, super resolvida essa questão. De repente, o filho aparece um determinado assalto, né? A imagem mostrava, segundo ela me descreve, um homem branco e um homem negro. E o homem branco tinha sido o assaltante, o homem negro tinha sido a vítima. E aí o filho dela solta assim, durante o jornal regional aqui da cidade. Nossa, mãe, que coisa, é sempre o preto que é o ladrão. Ela ficou tão chocada e tão culpada ao mesmo tempo. E ela foi uma vez, num dia que eu estava fazendo uma fala sobre isso, para contar essa história e para pedir ajuda. Porque, de repente, ela que tinha criado o filho sem ser claramente racista, sem fazer qualquer tipo de fala depreciativa, não percebeu que o discurso racista está na estrutura. E está na leitura que a criança vai fazer, né? Do seu entorno, dessas mensagens, né? Eu vejo um crescimento muito grande do meu filho à medida em que ele tem professores negros na escola, não só funcionários da limpeza, que inclusive é uma mulher branca, mas o professor de sala dele é um homem negro, tem outros professores negros na escola e com essa referência. E amigos. Ele tem um amigo que é até filho de uma doula, colega, e que ele carrega o ativismo antirracista. Um menino de 9 anos, 10 anos. E um dia a gente foi jogar xadrez aqui em casa, aí quem convida é a peça branca e é quem começa. Isso é uma regra padrão no xadrez. E aí eu falei, ele me chamou para jogar, eu inverti, dei as peças brancas para ele. Ele falou, não, eu quero começar com as peças pretas, porque essa é uma regra racista. Por que o preto nunca pode começar? Quem me ensinou isso foi o Roberto. E a partir de agora, na nossa casa, as peças pretas começam. Parece uma bobagem. Sabe, um detalhe que ele trouxe, mas para mim isso abriu a minha cabeça para esse tipo de retórica. Então, é mudar o olhar. Exatamente. E veio a partir de um amiguinho. Então, quantos amiguinhos negros tem, quantas referências, eu acho que isso ajuda bastante, né? Tá num meio mais diverso, um meio mais inclusivo. Exatamente. Um meio mais diverso, um meio que vai questionando, um meio que vai ajudando ele a fazer leituras do espaço em que ele está. Né? O meu filho, principalmente o mais velho, tem isso já muito aguçado, né? Nossa, mãe, mas não tem quase pessoas negras, né? E aí a gente conversa, porque já é uma dor para ele, né? Já é uma coisa que se apresenta enquanto dor. Alguém comentou aqui que a criança foi mudar de escola e teve medo de ser a única negra em sala. É disso que você está falando, né? Eu tô falando, que é muito difícil, é muito difícil. Eu lembro que